7, nós estamos falando acerca do ano das portas abertas, e é muito importante nós entendermos, né, o que significa essas portas abertas. E eu não sei se você sabe, acredito que sim, para você viver algo da parte de Deus, como a Claudete acabou de mencionar, você precisa, em primeira instância, crer em tudo aquilo que Deus falou. Você precisa se apropriar em fé de toda a palavra que sai da boca de Deus, tudo aquilo que Deus libera acerca da sua vida, que Deus libera acerca, que envolve você. Em primeira instância, você precisa depositar fé. E fé, irmãos, fé é como uma semente. Você coloca a semente lá e vai regando, vai cuidando, para que no tempo devido ela começa a brotar, ela começa a florescer, ela começa a germinar. E eu particularmente gosto de assemelhar fé com gravidez. Eu contei esse exemplo ontem, eu vou contar aqui para vocês. Não sei se vocês já repararam isso, mas sempre que uma mulher descobre que está grávida, pastor, a primeira coisa que ela faz é tirar uma foto e postar nas redes sociais. Não é verdade? Primeira coisa que ela faz, posta uma foto, tira e posta nas redes sociais. E se ela não coloca a mão na barriga, ninguém sabe que ela está grávida. Mas ela faz questão de ficar de lado, inchar um pouquinho para cá, né? Meu nenê. Aí todo mundo sabe, nossa, ela está grávida. Como você sabe? Porque a barriga não mudou. Não, mas ela está grávida, postou uma foto. E aí, se um ousado homem falar para uma mulher que acabou de descobrir que está grávida, que ela não está grávida, ele vai arrumar um problema muito sério, não é verdade? Você não está grávida, não. É o quê? Eu não estou grávida. Você está maluco? Eu sei que eu estou grávida. Não, mas não tem barriga. E precisa ter barriga? Eu estou grávida. Não, mas não estou vendo nada. Mas eu estou grávida. Por quê? Porque ela sabe o que está dentro dela. Não é verdade? Ela sabe que aquilo que ela está carregando, em primeira instância, é apenas um embrião pequenininho. Mas com o decorrer dos meses, o que vai acontecer? Vai crescer. Vai ganhando forma, vai ganhando braço, vai ganhando perna, vai ganhando olhos. E aquilo que antes era algo invisível, começa a se tornar algo visível. Até que chega a um ponto que ela começa a carregar o nenê no colo. Fé é a mesma coisa. Deus primeiro te dá uma palavra em forma de semente. Você precisa fazer o quê? Vai alimentando essa fé. Vai nutrindo essa fé. Vai jogando água nessa fé, a palavra nessa fé. A partir do momento que você vai cuidando da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, aquilo vai se tornar tão real, mas tão real dentro de você, que quanto menos você imagina, a palavra que antes era simplesmente uma palavra, se tornou uma verdade exterior nas suas mãos. Porque esse é o poder da palavra. Se nós estamos dizendo para você que esse é o ano das portas abertas, alimente essa palavra na sua vida, que até o fim do ano, as portas que hoje estão trancadas, você vai ver elas abertas, escancaradas diante de você. Então você precisa alimentar essa palavra. Você precisa alimentar essa palavra andando em linha com aquilo que Deus diz, reafirmando tudo aquilo que Deus falou, confirmando toda a palavra liberada. Eu não sei você, mas eu tenho uma parte no meu celular, nos rascunhos, de toda a profecia que eu recebo. Eu escrevo. A pessoa vem e me entrega uma palavra profética, eu deixo ela terminar, me recomponho e eu vou lá e escrevo. Ou eu estou andando na rua, eu estou lendo a palavra, Deus libera algo no meu coração, eu paro, abro o meu bloco de anotação e eu escrevo. Porque tudo antes antes de se tornar uma verdade exterior, começa com uma palavra. Você vai perceber que todo milagre é antecedido por palavra. Todo milagre que acontece, ele é antecedido por palavras. Se você pegar os milagres de Jesus, nós estamos lendo os evangelhos, você vai perceber. Jesus sempre vai chegar para alguém e vai falar assim: o que você quer que eu te faça? E a pessoa vai falar: eu quero ver, eu quero andar, eu quero ser limpo. Então seja feita conforme a sua fé. Porque milagres são antecedidos por palavras.
A mulher que sofria com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela, antes de tocar em Jesus, o que ela fazia? Ela falava consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei, como a Claudete acabou de falar, como você imagina em sua alma, assim você é. Ela simplesmente imaginava: se eu tocar, eu serei. Se eu tocar, eu serei. Na hora que ela tocou, poder saiu e mudou a vida dela. Porque a palavra antecedeu o milagre. Se nós estamos enfatizando para você declarar todos os dias que é o ano das portas abertas, significa que tem milagre te esperando. Vai declarando em fé: eu não vejo, mas eu declaro portas abertas diante de mim. Eu declaro em fé. Eu declaro isso em fé. Mas eu quero saltar aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A palavra diz que existe uma porta que Deus abre que ninguém é capaz de fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém é capaz de abrir. Mas você é sábio, e você vai reconhecer isso comigo. Toda porta tem uma fechadura. E toda fechadura encaixa uma chave. E toda chave carrega consigo um segredo. Então as portas podem estar fechadas, mas se você tem a chave correta, ela vai se abrir. Olha o que a palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de... A chave de quem, irmãos? Só quem está acordado. Possui a chave de... E o que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Então veja, a Bíblia está falando que existe uma chave que está na mão do nosso Senhor. E essa chave é a chave de Davi. Agora, para eu explicar para você o que significa a chave de Davi, eu vou ter que ter um apoio de dois textos. E o primeiro está lá em Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22, diz o seguinte: porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. E o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Então percebe, tem uma semelhança em relação ao texto de Isaías com o texto de Apocalipse. Uma das diferenças é que em Apocalipse fala só sobre a chave de Davi. E o profeta Isaías fala que é a chave da casa de Davi. Para a gente continuar um outro texto para você entender, Zacarias capítulo 12, Zacarias 12, versículo 10. A palavra diz o seguinte: mas derramarei sobre toda a família. Tem uma outra versão, o Juan, pode ser a Almeida mesmo? Mas e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olha só que poderoso, irmãos. A Bíblia está falando que o Senhor tem a chave de Davi, que não é somente a chave de Davi, mas é a chave da casa de Davi. E sobre a casa de Davi, Zacarias está falando que sobre a casa de Davi foi derramado o espírito de graças e de súplica. Eu creio que isso está aplicado sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos aqueles que receberam o espírito da graça. Nós somos aqueles que receberam o espírito do favor de Deus sobre as nossas vidas. Você crê que a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida? Você crê que há favor liberado sobre a sua vida? Então, se você crê que há graça e há favor liberado sobre a sua vida, eu quero declarar sobre você: a chave de Davi também está disponível para você. A chave de Davi, obrigado, Lu. A chave de Davi está disponível para nós. Irmãos, a graça de Deus, eu acredito que eu já tenha falado isso para vocês, mas eu vou enfatizar. A graça de Deus é a coisa mais importante que nós precisamos na nossa vida.
Você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro, você não precisa de contatos. A única coisa que você precisa é da graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus concedendo tudo para aqueles que não merecem nada. É Deus dando sem você merecer. Como nós acabamos de cantar aqui, sublime graça, que salva o pecador. Eu estava perdido, eu não merecia absolutamente nada, mas Ele graciosamente me concedeu. Agora, o que é essa chave de Davi que foi derramado sobre a casa dele? O espírito de graça e de súplica. Para a gente entender o que é a casa de Davi, nós precisamos levar em consideração de que a vida do profeta, a vida de Davi, foi uma vida permeada de louvor e adoração. A vida de Davi é carregada de louvor e adoração. Uma prova disso é que grande parte dos salmos que nós temos escrito na Bíblia, foi escrito por quem? Davi. E a outra parte tem uma influência direta de Davi. A vida de Davi é uma vida que inspira, que nos motiva a continuar o louvor e ter a adoração ao Senhor. Agora, você sabe o que significa louvar? Se a vida de Davi foi permeada em louvor e adoração, louvar é falar bem de algo ou de alguém. Falar bem de alguma coisa. Eu não sei você, mas eu tenho dentro de mim esse negócio de dificuldade de falar bem de algo ou de alguém. Eu preciso ser treinado pelo Espírito Santo. Eu posso falar até bem, mas a língua coça, não coça? Para falar mal, não é verdade? Ou só eu que nasci com isso, defeito de fábrica? Está rindo é porque é verdade. Está entendendo? A gente tem uma facilidade em ver erros nos outros, não é verdade? A gente tem uma facilidade em ver defeito da esposa da gente, não é, meu pastor? Não. É louco. A gente tem uma facilidade, como o Senhor fala, não, coitado de você, você vê o cisco que está no olho do irmão e esquece da trave do galho que está no seu olho. Então o louvor é falar bem, só que infelizmente a humanidade, nós nascemos com essa tendência de reclamar, de murmurar, de questionar. E querendo ou não, irmãos, quando nós murmuramos, nós estamos externando a nossa justiça própria. Porque quem reclama está falando que sempre merece algo maior, não é verdade? Quem reclama sempre fala assim, não, eu merecia coisa melhor. Sempre se coloca na posição de que eu mereço melhor, porque eu sou capaz de merecer alguma coisa melhor. Então a reclamação externa, a pior coisa que tem dentro de nós, justiça própria. E Davi nos ensina, juntamente com a sua vida, a louvar o Senhor. E o louvor é o contraposto da justiça própria. Porque quando você louva, você fala assim, Deus, eu tenho mais do que eu mereço. Deus, eu vou te louvar porque o que eu merecia era a morte. O que eu merecia era o inferno, mas olha que bondade, eu estou aqui cercado dos irmãos, estou cercado com uma igreja, olha que bondade, que misericórdia, eu podia estar em tantos outros lugares, mas a graça dele me alcançou, o favor dele me alcançou. Oh Senhor, eu sou tão feliz porque a tua bondade me resgatou do inferno, o Senhor me resgatou do império das trevas, a bondade do Senhor está sobre a minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a louvar ao Senhor. Sabe, o louvor e a adoração na vida de Davi foi tão importante, mas tão importante, que você vai olhar que Davi, ele estabeleceu um lugar específico só para fazer isso. Em Jerusalém, na época de Davi, já existia um tabernáculo, uma igreja, contextualizar assim para você. Lá na igreja, tinha tudo que funcionaria numa igreja normal. Tinha teclado, tinha violão, tinha data show, né? Tinha bateria, tinha banheiro, tinha tudo.
os elementos, os diáconos, os pastores, funcionava tudo perfeitamente bem. Só que só faltava uma coisa: não tinha a arca, um elemento simplesmente crucial. A arca da aliança era onde a presença de Deus se manifestava. Tinha cara de igreja, funcionava como igreja, os crentes iam lá, só que não tinha presença. A vida religiosa funcionava normalmente. Quando Davi se deparou com isso, a primeira atitude que ele toma como rei, sabe qual que foi? Vamos buscar a arca de novo. Vamos buscar a arca. Porque que adianta ter um prédio de igreja desse, se não tem presença de Deus? Que adianta ter roupa de crente, Bíblia de crente, caderninho de crente, tudo de crente, se não tem presença de Deus? Espera aí, vamos buscar a presença. E Davi vai buscar a presença de Deus, vai buscar a arca. Quando ele chega com a arca em Israel, a Bíblia fala que ele conduz a arca num lugar específico. Ele não coloca no prédio antigo da igreja dele. Ele constrói algo novo. Ele sobe até Sião, o monte mais alto, e lá ele constrói um tabernáculo. E lá ele estabelece o tabernáculo de Davi. Lá no tabernáculo de Davi, Fabinho, não tinha aquele monte de sacrifício que tinha na outra igreja lá, que continuava paralelo, funcionava normalmente. Não tinha oferta, não tinha aquele derramamento de sangue, não tinha aquela muvuca de gente. A única coisa que funcionava no tabernáculo de Davi eram os levitas que foram estabelecidos por ele. E eles funcionavam em turnos de adoração. Todos os dias, de domingo a domingo, 24 horas por dia. E a única coisa que eles faziam lá dentro era louvar e adorar ao Senhor. Não tinha sacrifício, não tinha sangue, não tinha absolutamente nada. Era simplesmente louvor e adoração. Tinha a presença de Deus. Sabe o que é interessante? Lá em Atos capítulo 15, versículo 16, a Bíblia fala que a única coisa que Deus restauraria da antiga aliança não era o templo de Salomão, não era aquele espetáculo que foi a entrega das leis para Moisés, não foi aquela cena emblemática de Elias mandando fogo cair do céu. A única coisa que Deus falaria que restauraria era o tabernáculo de Davi. O desejo de Deus era que fosse restaurado o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi fala de uma vida de louvor e adoração, onde Deus é o centro, onde o Senhor é o único a ser adorado, onde o Senhor é o único a ser reverenciado. Por isso que a Bíblia fala que sobre a casa de Davi foi derramado o Espírito da graça, foi derramado o Espírito do favor. Por isso que a Bíblia fala que ele tem a chave de Davi, que é a chave do louvor e da adoração. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E eu quero mostrar para vocês rapidamente 3 práticas que Davi nos ensina para nós termos acesso a essa chave de Davi e vermos as portas abertas diante de nós. A primeira prática que Davi nos ensina é que ele escolheu descansar no Senhor. Diga comigo, escolheu descansar no Senhor. E nós vamos ler o Salmo 3 para você entender melhor. Mas o Salmo 3, ele foi escrito num momento de muita perseguição do rei Davi. Foi escrito num momento onde o filho do rei Davi, Absalão, armou um motim, e ficou na porta da cidade, questionando, como eu posso dizer, manipulando todas as pessoas que entravam na cidade e colocando elas contra o próprio pai, contra o próprio Davi. E a Bíblia fala que chegou a um ponto que a cidade, todos os homens estavam aliançados com Absalão e questionavam a liderança de Davi, até o momento que ele se autoproclama rei.
E quando Davi descobre isso, a notícia chega aos ouvidos do rei Davi. A Bíblia fala que Davi, ele sai fugido. Ele deixa o seu palácio, ele deixa o seu trono e vai embora. Agora pensa comigo. Davi, como rei, não tinha autoridade de mandar as tropas falar assim, ó, vamos acabar com essa palhaçada aí, entendeu? Porque tem rei aqui nesse negócio, entendeu? Tem rei, eu que mando esse pedaço aqui, não importa se é meu filho, se é nem quem. Quem manda nesse pedaço sou eu. Vamos acabar. Só que Davi não faz isso. Davi não se levanta para reivindicar o seu trono. Davi, muito menos, você enxerga Davi lambendo as suas feridas, falando, nossa, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz? Aonde eu errei? Qual foi o pecado que eu cometi contra os meus filhos? Ai, logo Absalão, que eu amava tanto. Ele não ficou de autocomiseração. Quando ele se deparou com uma situação dessa, onde o próprio filho decide persegui-lo, a Bíblia é incrível. Ele sai fugido e ele começa a declarar o Salmo 3. E olha só o que a Bíblia fala em relação ao Salmo 3. Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Irmãos, no meio de uma perseguição, sabendo que a vida dele estava correndo risco, que o próprio filho dele queria matá-lo. Seja sincero com você. Você ia conseguir dormir, sabendo que o seu filho está atrás de você para pegar você? Você consegue dormir de uma situação mal resolvida, de uma coisa complexa que se apareceu na sua vida assim, de repente? Mas Davi fala assim, eu deito e eu pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Eu consigo descansar em meio às perseguições, porque eu sei quem está no comando, eu sei quem me sustenta, eu sei quem está no controle da situação. Sabe, irmãos, quando eu e você decidimos louvar ao Senhor, quando eu e você decidimos usar a chave de Davi, nós entramos numa posição de descanso no Senhor, que de maneira sobrenatural, aquilo não mais nos aflige, aquilo não mais nos afeta. A nossa vitória está no descanso. Diga assim comigo, a minha vitória está no descanso. Aleluia! Sabe, irmãos, Jesus, quando enfrenta a tempestade junto com os seus discípulos, eu gosto sempre de lembrar disso. Você não vê Jesus desesperado. Você não vê Jesus atormentado. Você não vê Jesus, sabe, arrancando os cabelos com as mãos. Muito pelo contrário. No meio da tempestade, alguém teve que ir lá chacoalhar e falar assim, ô Jesus, acorda aí, porque, entendeu? Titanic aconteceu aqui mais cedo. No meio da tempestade, Jesus deita e dorme. Mas sabe o que é incrível? Que dentre todos que estavam no barco, o único que foi capaz de levantar e mandar o vento se aquietar e a tempestade se acalmar foi quem? Jesus. Por quê? Porque a vitória está no descanso. Quando você consegue descansar em meio às tempestades, você tem autoridade para se levantar e declarar, vai parar agora, em nome de Jesus.
porque a vitória está no nosso descanso. Quando eu e você descansamos, nós recebemos a autoridade de Deus para ver as coisas que antes estavam desordenadas voltarem aos seus devidos lugares. Quero dizer para você, certamente esse ano você vai enfrentar dificuldades. Provavelmente esse ano você vai enfrentar perseguições. Mas tome uma posição, escolha louvar o Senhor. Escolha usar a chave de Davi. Escolha levantar os seus braços e falar assim: eu vou descansar em meio a essa tormenta, porque eu sei em quem tenho crido, e Ele vai se levantar em meu favor. Aleluia! Sabe, a segunda lição que nós aprendemos com Davi é que Davi, ele decidiu adorar a Deus. Davi não era movido por emoções, ele não era movido por circunstâncias, não era movido por, se der eu louvo, se não der eu louvo, se está bem eu louvo, se está ruim eu não. Davi, ele tomou uma convicção muito forte dentro do seu coração: eu vou adorar o Senhor. Se está tudo bem, vou adorar a Deus. Se está tudo ruim, eu vou adorar a Deus, porque eu decidi viver esse estilo de vida. Sabe, no começo da chamada de Davi, nós sabemos que Davi, ele foi ungido rei, mas ao mesmo tempo já existia um rei. Saul era o rei de Israel. E Davi, ele foi conduzido até o palácio para servir Saul. Mesmo ungido com autoridade de rei, ele foi servir ao rei local. E a Bíblia conta que Saul começou a perseguir Davi. E chegou a um ponto que começou a arriscar a vida do próprio Davi. A história conta, a Bíblia fala que Davi estava tocando a sua harpa, e um demônio pegou Saul. E quando o demônio pegou Saul, ele pegou a lança e jogou para matar Davi. Se Davi não tivesse a habilidade de se esquivar, certamente ele teria morrido. Ali ele percebeu: estou sendo perseguido. Certa feita, chegou um momento na vida de Davi, que ele teve que sair fugir da sua cidade. E ele foi buscar ajuda numa terra, a terra de Gate. E quando ele chegou na terra de Gate, ele percebeu que ali era um território estranho, um território diferente. E as pessoas começaram a: poxa vida, esse aqui não é Davi? Poxa, eu reconheço esse rapaz. Espera aí, esse rosto não me é estranho. Sabe onde que Davi foi parar? Gate é a cidade de Golias. O mesmo gigante que ele tinha matado lá atrás, agora ele está dentro da cidade dele. E as pessoas, os homens da cidade, começaram a reconhecer: espera aí, esse cara matou Golias. É ele mesmo, o Ruivinho, não é? Ruivinho? Ele matou Golias, olha lá. Avisaram para o rei de Gate. Quando Davi percebeu que ele estava correndo risco de vida, ele começou a se fingir de doido. A Bíblia fala que ele começou a babar nas suas barbas, escorrer saliva nas suas barbas, começou a agarrar nos lugares, começou a rolar pelo chão, simplesmente para salvar a sua vida. Aí quando o rei de Gate chegou e viu aquela situação, falou assim: não, gente, aquilo lá deve ter sido um golpe de sorte, esse cara aqui está maluco, manda ele embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Davi conseguiu escapar de Gate. E a Bíblia fala que ele encontrou refúgio em uma caverna, a caverna de Adulão. Quando ele entra em Adulão, na caverna de Adulão, daqui a pouco começa a chegar um monte de homem, um monte de gente. E aí na conversa ele começa a perceber a ficha da rapaziada. Um está devendo no banco, outro está com a casa penhorada, o outro está desempregado não sei quanto tempo, o outro está divorciado, o outro não sei o quê. Uma história pior que a outra. Agora, irmãos, se coloque na posição de Davi por um momento. Fui ungido como rei. O profeta foi na minha casa, desceu óleo na minha cabeça. Eu lembro desse dia. O rei me perseguiu, tacou uma flecha querendo me matar. Tive que fugir, caí em Gate.
na cidade de Golias, me fingi de doido para ir embora, e agora estou aqui, cereja do bolo, tem um monte de doido em minha volta, um monte de gente que não presta. O que eu fiz de errado? Certamente esse seria o meu pensamento. Provavelmente, se você for sincero, seria o seu pensamento também. O que eu estou fazendo aqui, Deus? O que eu fiz de errado na minha vida? Deve ser pecado escondido. Não é possível. Onde é que eu errei? Mas a Bíblia fala que Davi, ao invés de questionar, ele toma uma outra postura. Está lá no Salmo 34, que reflete exatamente esse momento que Davi estava vivendo. Em todo esse cenário, olha o que Davi fala, no meio da caverna: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, no meio da caverna, cercado de um monte de homem amargurado, Davi não escolheu não ser derrotado pelas circunstâncias, mas ele optou em levantar as suas mãos e louvar e adorar ao Senhor. Como eu disse para você, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor não é um sentimento, é uma convicção do nosso coração. Nós não adoramos a Deus baseado nas nossas circunstâncias, porque as circunstâncias não podem definir a nossa adoração. Independente dos momentos que você possa passar durante esse ano, ou que você está passando, escolha levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Sabe o que é mais incrível nisso tudo, irmãos, que eu aprendo aqui? Davi estava cercado de homens amargurados, mas ele não deixou com que a amargura daqueles homens influenciasse o seu coração. Ele não permitiu que a tristeza, que a derrota, que a desgraça que aquelas pessoas viviam influenciassem ou afetassem a visão que ele tinha acerca de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos de nós somos afetados por amizades, por pessoas que nos cercam, por circunstâncias, e isso dita a visão que nós temos de Deus e aquilo que nós externalizamos com os nossos lábios. Mas Davi, diferente, ele fez o seguinte, olha só, versículo 3 do Salmo 34, ele fala o seguinte: ele convida aquele bando de marmanjo para adorar a Deus com ele. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Para de murmurar, para de reclamar, vamos adorar o Senhor. Para de olhar para você, para de olhar para as circunstâncias, levanta os olhos, vamos adorar ao Senhor. Levanta os olhos, vamos engrandecer ao nome do Senhor. Versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. 5: contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Davi estava desafiando aquelas pessoas que já estavam sofrendo vexame. Contemple o Senhor, você não vai sofrer mais vexame. Olhe para Ele, você não vai ser envergonhado. Olhe para Ele, Ele é capaz de mudar a sua vida. Sabe, irmãos, que é poderoso? Quando Davi encorajou aqueles homens a adorarem a Deus, a Bíblia fala que o seu rosto, o rosto deles foram iluminados. Sabe o que é iluminados? Ficou radiante, mudou, a face deles, brilhava, o olho brilhava,
pulsava, havia alegria no olhar, havia coisa brilhante. A amargura no coração deu espaço para a alegria. A tristeza foi embora, o desespero perdeu o seu lugar para a esperança. Sabe o que é poderoso, irmãos? Que a verdadeira mudança que nós precisamos não está quando nós olhamos para nós mesmos, está quando nós contemplamos o Senhor. Contemplai o Senhor, o seu rosto vai ser iluminado. Contempla o Senhor e você vai ser transformado. À medida que nós contemplamos o Senhor, como Paulo fala, nós somos transformados de glória em glória, de dentro para fora. Sabe o que é tremendo isso, irmãos? Não é uma frase de efeito, mas se você olhar a história desses rapazes, eles entraram numa caverna como 300 homens, endividados, sem perspectiva de futuro, sem vida alguma para fora, sem esperança. Estavam dentro de uma caverna. Mas quando eles começaram a contemplar o Senhor, a história conta que eles se tornaram o exército de Davi, os 300 valentes, matadores de gigantes. A verdadeira transformação está quando você contempla o Senhor. Tira os olhos da circunstância, tira os olhos de você, tira os olhos da sua esposa, tira os olhos do seu esposo, tira os olhos dos defeitos dos outros. Comece a contemplar o Senhor, olhe para Ele. A chave de Davi está em contemplarmos ao Senhor. E para nós fecharmos aqui, a terceira atitude de Davi, que nós aprendemos, é que nós precisamos falar corretamente, ou cantar corretamente. Sabe, como eu disse para vocês, Davi deixou os salmos, o Senhor deixou a Bíblia. Se nós queremos ter o êxito da palavra, da vida de Davi, nós precisamos cantar o que ele cantava, falar o que ele falava, agir como ele agia. Assim você vai ter o êxito que Davi teve. Então falar corretamente é uma chave para ver as portas abertas. De maneira prática, a Bíblia fala que houve um rei em Israel que utilizou esse princípio, que é o rei Josafá. Ele reinou tempos depois de Davi, mas ele seguiu os princípios que Davi havia estabelecido. E a Bíblia fala que Israel, no tempo de Josafá, foi cercada pelos inimigos. E os inimigos eram muito mais numerosos do que a nação de Israel. E quando Josafá recebeu a notícia de que Israel estava cercada, que os inimigos estavam em prontidão para atacá-la, a Bíblia fala que Josafá dobrou os seus joelhos e orou. Ele dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses e fazer uma pergunta. O que você faz? Qual é a sua atitude quando você recebe uma notícia desastrosa como essa? Qual que é a sua postura quando as coisas não funcionam do jeito que você desejava? Quando aquilo que você faz não dá certo? Qual que é a sua postura em relação a isso? Josafá dobrou os seus joelhos e orou. Não somente isso, ele convocou a nação inteira. Nós precisamos orar, porque a resposta para as nossas aflições não está nessa perspectiva natural, mas a nossa resposta está na perspectiva sobrenatural. Se Deus não intervir nessa situação, nós seremos sucumbidos. A nossa resposta, irmãos, está no Senhor. Se nós não decidirmos ir para o Senhor em oração, em buscar ao Senhor em clamor, nós não veremos o sobrenatural acontecendo na nossa vida. A Bíblia fala que Josafá teve medo e foi buscar o Senhor. E enquanto ele buscava o Senhor em oração, a Bíblia fala que Deus respondeu. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus responde às suas orações. Irmãos, nós servimos um Deus que ouve as nossas orações. Ele não é surdo e não é mudo para não falar. Ele ouve e Ele responde. O Senhor responde o seu clamor. E a Bíblia fala que quando o Senhor ouviu, Ele levantou um profeta. E olha que tremendo isso. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15. A palavra que o Senhor liberou para a nação de Israel é a palavra que Deus
está liberando para nós. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A batalha não é sua, a batalha pertence ao Senhor. A batalha não é vossa, a batalha é do Senhor. Quando Josafá recebeu essa notícia, essa palavra de Deus, ele se animou. Ele reuniu a nação na manhã seguinte. E a Bíblia fala, quando ele reuniu a nação na manhã seguinte, ele deu uma direção específica para a nação. E a direção que ele deu é o seguinte: olha, creiam na palavra que Deus liberou por meio dos seus profetas, e vocês vão estar seguros. Creia na palavra que Deus falou para você, e você vai encontrar segurança. Acredite, confie, estabeleça perspectiva em tudo aquilo que Deus falou na sua vida, porque se Deus falou, já é uma realidade no mundo espiritual, e é uma questão de tempo para se tornar uma realidade na sua vida. E a Bíblia fala que quando Josafá reuniu o povo, a estratégia que ele deu é uma estratégia diferente. Porque imagine só você comigo, se você vai numa batalha, quem é que você vai colocar na linha de frente? Os mais sangue nos olhos, não é verdade? Os caras que, dá tudo. Vai na frente, porque a perspectiva de morrer vocês primeiro, então vocês vão na frente. É assim que funciona. Só que Josafá, ele pega uma direção diferente. Ele fala o seguinte: os levitas, a equipe de louvor, oh Deus, nós morre primeiro, irmãos. Eu quero que vocês vão na frente. Não vai nenhum soldado, não vai ninguém armado. Os levitas vão na frente. Agora imagina você olhando para um exército onde na linha de frente tinha alguém com teclado, alguém com contrabaixo, alguém com violão, alguém com a bateria. Porque você fala assim, você está de brincadeira comigo, né? Como é que se vê um exército assim? Mas foi isso que Josafá fez. Ele colocou os levitas na frente, simplesmente para nos ensinar que no meio de uma guerra, o louvor vai na frente, a adoração vai na frente. Porque quando nós adoramos, nós centralizamos o Senhor. E centralizar o Senhor é dizer: Deus, o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Aleluia. Deus vai na frente, irmãos. Por isso que no meio da batalha, sabe qual que é o grande desafio? Não murmurar, é levantar as mãos e falar: eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Quando você decide levantar as mãos no meio de uma batalha e adorar, Deus fala assim: você me surpreendeu agora eu vou entrar em cena e eu vou agir em seu favor. Decida adorar o Senhor, decida louvar o Senhor. A palavra diz que os levitas iam na frente. E quando os levitas iam na frente, a Bíblia diz, olha que poderoso isso, irmãos. 2 Crônicas 20 e 21. Eles tinham uma canção específica para cantar. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, agora vamos lá, pensa comigo de novo. Já que está essa parafernália na linha de frente dos levitas, não era mais sábio você cantar uma canção que intimidasse o exército opositor? Uma canção de guerra, algo que botasse medo, os tambores, cantar alguma coisa assim que coloque medo no inimigo. Mas olha que a direção que ele dá: vocês não vão cantar para intimidar o inimigo, cantem para fortalecer a sua fé. Porque quando você canta acerca da bondade de Deus, o inimigo
ele permanece lá, mas a sua fé cresce, ela aumenta, porque a visão que você vai tendo de Deus, ela é expandida. A confiança que você tem em Deus vai sendo aumentada. Você vai se tornando mais forte espiritualmente, não olhando o inimigo, mas olhando para o Senhor. No meio da dificuldade, no meio da aflição, no meio da guerra, levanta as mãos e começa a cantar. O Senhor é fiel em todo tempo o Senhor é bom. Eu vou cantar da bondade de Deus. Ele é bom. Meu filho está passando por enfermidade, o Senhor é bom. Minha esposa está com crise, Deus é bom o tempo inteiro. Meu marido está desempregado, está faltando dinheiro em casa, o Senhor é fiel, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em glória. Está difícil, pastor, estou com crise, estou com medo, estou doente. Ele é fiel, Ele levou sobre si as minhas enfermidades, pela sua pisadura eu sou sarado. A bondade dEle me segue todos os dias. Essa é a loucura do Evangelho. Ao invés de você olhar para o inimigo, você olhar para o seu Deus e dizer: Ele é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Mas sabe, o diabo ele sempre vai questionar acerca da bondade de Deus. Ele vai perguntar: olha, se Deus é tão bom quanto você fala, por que você está passando por essa dificuldade? Se Deus é tão bom quanto você fala, por que você está passando esses problemas? Se as portas estão abertas, como dizem aí, por que você está passando essa crise? O que é isso? O diabo sussurrando no seu ouvido, questionando a bondade de Deus. Mas eu tenho uma palavra para você: não duvide da bondade de Deus, porque de eternidade a eternidade Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso. A bondade e a misericórdia dEle se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. A palavra diz que bondade e misericórdia nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Quanto menos você imagina, bondade vai te alcançar. Quanto menos você percebe, a misericórdia de Deus vai se manifestar, porque é uma palavra de Deus. Bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Irmãos, não espere nada menos do que bondade e misericórdia se manifestando para você. Não espere nada menos do que a bondade de Deus fluindo sobre a sua vida. Tenha uma expectativa de coisas boas da parte de Deus sobre a sua vida. Se Ele falou que é o ano das portas abertas, abra o seu coração e fique só na expectativa. Tem coisa boa chegando. A bondade do Senhor vai se manifestar sobre a minha vida, sobre a minha casa. Porque antes de roubar sua vitória, o diabo vai querer calar sua voz. Antes de roubar sua alegria, ele vai querer calar sua canção. Por isso, como diz a Cassiane, então louve. Está chorando, louve. Simplesmente louve. Abra sua boca e adore ao Senhor. Levante as suas mãos e contemple e declare a bondade de Deus. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não é para sentir, irmão. É pela fé. É levantar as mãos e declarar: eu cantarei a